Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como transformar os desafios da vida em aprendizado e crescimento na nossa vida pessoal e profissional. Mas para isso você precisa deixar o seu like, se inscreve aqui no canal também. Não esquece de deixar o seu comentário e me seguir lá no Instagram também, que eu coloco sempre conteúdos novos todos os dias lá para vocês, tá bom? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e fica comigo até o final desse vídeo, que é um vídeo muito importante para você. Então, bora lá! Olá, mais uma vez bem-vindos aqui no vídeo de hoje, né? E hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente do que eu venho trazendo nos últimos conteúdos, que eu venho falando muito sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre trabalhar online, trabalhar de casa, né? E hoje eu resolvi voltar um pouquinho às minhas, vamos dizer, origens, né? Que é onde eu comecei aqui, onde eu comecei a trabalhar na internet, trazendo conteúdos falando mais sobre motivação, sobre desenvolvimento pessoal, que é um assunto que eu particularmente gosto muito. Eu vejo que, como eu tenho a necessidade de estar alimentando essa minha parte da minha vida pessoal, da minha parte da minha mentalidade, eu preciso estar cada vez fortalecendo isso. Eu acho muito importante estar trazendo tudo aquilo que eu aprendo a cada dia, trazendo para vocês também em forma de conteúdo, em forma de vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre como a gente transformar aqueles nossos desafios do dia a dia, né, em aprendizagem, em oportunidades. Eu sei que é muito difícil a gente talvez tentar tirar alguma coisa de bom quando a gente tem algum desafio diante da gente. Normalmente, quando aparecem os desafios da vida, aparecem aqueles obstáculos, a gente tende a se esconder deles, né? Tentar fugir deles, achando que o problema vai ser solucionado se a gente somente fechar os olhos e os ouvidos para aqueles obstáculos, aqueles problemas. Mas a gente sabe que na realidade não é assim que funciona, né? A gente tem que enfrentar aquilo que está diante de nós ali, né? E para começar, o que a gente precisa fazer para estar enfrentando esse obstáculo, enfrentando esses desafios, transformando eles em crescimento, em aprendizagem, é enxergando eles de uma nova perspectiva, tentando enxergar esses problemas, esses obstáculos de uma outra forma, com outro olhar. A gente, quando está diante de um problema, a gente tende a forçar o nosso pensamento somente naquele problema. E a gente esquece de pensar na solução daquele problema ou no lado bom daquilo. Por mais difícil que possa ser a gente tentar encontrar um lado bom para qualquer problema, qualquer obstáculo que a gente tem, sempre tem sim um lado bom daquilo. E o lado bom dos obstáculos é que atrás deles a gente sempre vai ter um grande aprendizado. A gente sempre aprende nas adversidades da vida, a gente sempre aprende naqueles problemas que a gente tem, a gente sempre aprende naquele degrauzinho que a gente deu aquela tropeçada. Sabe quando a gente tem um degrau de escada? Cada vez que a gente passa por um obstáculo, cada degrau de uma escada é um obstáculo. Então, cada degrau que a gente passa, cada obstáculo que a gente passa, a gente está cada vez mais acima. Quando a gente está mais acima, a gente está cada vez mais perto daquele nosso objetivo final. Então, é naquele degrauzinho que a gente deu aquele salto, mesmo que a gente deu aquela tropeçada, que são aqueles problemas que aparecem, né? Mas cada degrau que a gente sobe é que a gente está cada vez mais perto, a gente está aprendendo mais e está cada vez mais perto daquele nosso grande objetivo de vida, né? Então, como exemplo, assim, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para você entender como realmente a gente pode, sim, transformar aqueles nossos desafios, aqueles nossos obstáculos em aprendizagem, vou te dar um exemplo de você vai lá, você está procurando emprego e você fez algumas entrevistas de emprego. Você fez lá a sua primeira entrevista de emprego e você não passou. Por algum motivo você não passou nessa entrevista, você não conseguiu esse emprego. A gente tende a sempre pensar, nossa, eu fui muito ruim, alguma coisa deu de errado, o que eu fiz de errado, mas não podia ter acontecido isso. Você começa a se martirizar, você começa a se cobrar por não ter passado nessa entrevista. Mas você não pensa que por você não ter passado, você tem que procurar entender realmente quais foram os motivos que não fizeram você passar nessa entrevista, para que numa próxima entrevista você tenha aprendido com esse mesmo erro. Olha, eu falei aquilo que eu não deveria ter falado. Olha, a pessoa me perguntou isso e eu respondi de um jeito que eu não deveria ter respondido. Ou eu não fui 100% sincero, ou não sei qual é o motivo, mas com aquela entrevista que você não passou, você aprendeu com aquele seu erro, para que numa futura entrevista você não cometa os mesmos erros. Talvez se você tivesse acertado ali, você passou, você conseguiu esse emprego, mas chegou lá, não era nada daquilo que você queria, mas tudo bem, eu não passei por nenhum problema. Lá na minha entrevista deu tudo certo. Mas o que você aprendeu com isso? Nada.
Quando as coisas dão certo, são muito bons, claro, óbvio, que a gente queria que tudo desse certo na nossa vida. Mas quando as coisas dão certo, a gente vai somente passando pelo caminho sem olhar para os lados. A gente não está aprendendo nada com isso, a gente vai seguindo. Quando tem aqueles desafios, a cada desafio que tem durante essa nossa caminhada, a gente vai aprendendo alguma coisa com cada obstáculo. Então, nesse exemplo que eu te dei, banal, mas é um exemplo dessa entrevista, se você não passou na entrevista, não fique se martirizando do porquê que eu não passei, de eu me sinto culpado, não poderia ter acontecido isso, eu não vou para as próximas porque eu não vou conseguir. Não é isso. Aprenda com os erros, entenda ali, busque entender aonde que você errou, estude para que você não cometa os mesmos erros e fala, peraí, agora eu tô mais forte, agora eu tô mais fortalecido. Isso foi uma forma de você se sentir cada vez mais motivado. Olha, eu passei por esse desafio e eu tô preparada para os próximos desafios. Entende a diferença? Eu estou preparada para os próximos desafios. Eu passei por um e agora me preparei, eu estou boa para que venham os próximos. E uma outra forma que a gente tem de transformar aqueles desafios que a gente tem da vida, né? Aqueles obstáculos que aparecem, aqueles problemas que aparecem a cada dia pra gente, quando a gente não se sente muito, vamos dizer, capaz de transformar isso em aprendizado, de tirar um lado bom dos problemas que acontecem, das adversidades que acontecem, não se sinta diminuído em procurar ajuda de um especialista, ou procurar ajuda de um amigo, conversar com seu marido ou com sua esposa, com um amigo de trabalho, com o seu chefe, que seja. Não se sinta incapaz, não se sinta inferior em pedir ajuda para outras pessoas. Isso se torna um pouco de... você tem um pouco de humildade quando a gente pede ajuda para as pessoas, e isso não te diminui. Você ser humilde não te diminui para ninguém. Muito pelo contrário, isso faz com que você esteja aberto às novas oportunidades. Sempre tem uma pessoa que sabe um pouquinho mais sobre um determinado assunto do que a gente. Do mesmo jeito que a gente sabe um pouquinho mais sobre algum determinado assunto, entre outras pessoas. Então, do mesmo jeito que algumas pessoas algum dia já te procuraram para, olha, você me ajuda a resolver esse problema que eu não estou conseguindo resolver sozinho, você ajuda, outras pessoas também vão te ajudar. Seja um curso que você faz, seja um mentor, seja um parente, qualquer pessoa, um amigo, qualquer pessoa. Mas isso faz com que você enxergue também esses seus problemas com uma outra perspectiva, que as pessoas de fora acabam enxergando diferente do jeito que a gente enxerga, né? A tendência é a gente fechar um pouco nossos olhos, nossos ouvidos para que as outras pessoas falam, mas nem sempre isso é certo. Não, é errado talvez você ficar ouvindo aquele monte de gente, mas quando você tem uma pessoa de sua confiança, você tem um mentor, você tem um amigo, você tem seu marido ou sua esposa, tende a ouvir mais essa pessoa, né? Converse com ela, isso, como eu te disse, isso não vai te diminuir, pelo contrário, isso vai fazer com que você enxergue e aprenda com esses problemas. E eu não sei se você pensa assim, mas eu sempre penso, é isso que faz eu trazer o conteúdo para vocês. Sempre que a gente aprende com alguma coisa, a gente tem cada vez mais conteúdos para também ajudar as outras pessoas. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, eu gosto muito de falar sobre a parte da mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, mas isso também porque eu busco isso para minha vida pessoal. Eu sempre busco me desenvolver como pessoa, eu sou como qualquer outra pessoa, eu tenho meus problemas, eu tenho meus momentos, e eu sempre busco estudar um pouco mais sobre isso, estudar como que eu posso resolver esses meus problemas e aprender cada vez mais com eles. E quando eu trago esse conteúdo para minha vida, quando eu aprendo isso na minha vida, eu sinto a necessidade de estar passando isso para outras pessoas também. Eu sei que muita gente passa pelas mesmas coisas que eu passo, os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades. E aí eu tento sempre trazer isso para as pessoas. Então você, do mesmo jeito, quando você aprende alguma coisa com alguém, isso faz com que você tenha cada vez mais conteúdo, mais aprendizado e consiga também passar isso para as outras pessoas. Isso é legal, né? A gente aprende, mas pra gente ensinar também. A gente usa isso pra nossa vida, mas pra gente ensinar também. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. O que eu quis te trazer hoje é um vídeo mais curto, falando sobre a mentalidade mesmo, sobre motivação, sobre como você transformar os obstáculos da vida em aprendizado. E você tem alguns caminhos que você precisa seguir, principalmente você mudar a perspectiva do seu olhar por esse determinado problema. Busque ajuda se necessário, busque sempre o lado positivo dos problemas, por mais que possa parecer quase que impossível, mas sempre tem um lado positivo de todos os problemas, todos os obstáculos que a gente aparecem pra gente aí na vida. Então você fazendo isso, mantenha o foco sempre na solução, não mantenha o foco no problema, mantenha o foco na solução. Isso faz com que você se sinta mais motivado e cada vez mais preparado para os próximos desafios, que infelizmente a vida é assim.
a gente tenha desafios todos os dias, mas com esses desafios a gente vai cada vez chegando mais perto lá daquele degrau que a gente quer chegar lá em cima, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi um vídeo diferente, mas foi um vídeo muito bom. Espero ter conseguido passar o recado aqui para vocês, passar minha mensagem para vocês, tá bom? Então conto com vocês nos próximos vídeos, um grande beijo e fiquem com Deus!